A pessoa autista tem uma alma. Será que meu filho não tem o direito de conhecer Jesus? O material adaptado para ele para saber quem é Jesus? Meu filho, ele vai ser incluído dentro da igreja ou não? O meu filho vai ter um espaço aqui na igreja para ele ou não? Não foi Deus que me deu? De alguma forma, o poder de Deus ia se manifestar na minha vida através de Davi. Nunca quis ter um filho autista, nunca quis ter tá onde eu estou hoje. Eu digo, até brinco, eu fui na força do ódio, porque não tinha nada. E o que é na força do ódio é você brigar para ter alguma coisa, para que as igrejas viessem entender que a pessoa autista tem uma alma, e não é só a alma da pessoa autista, do pai, da mãe, entendeu? E a igreja ela precisa dessa capacitação para que as pessoas possam compreender o que é autismo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Com a Palavra Podcast. É um prazer que a gente sempre fala, inenarrável, ímpar, diferenciado, especial. Quantos adjetivos você quiser dar nessa noite. Na verdade, a gente tá gravando à noite, né? Mas enfim. E hoje nossa bancada tem um convidado diferenciado. Mas daqui a pouco a gente apresenta esse jovem. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Jefferson, servo de Jesus, antes de tudo, né? Talvez eu seja relevante também para você na noite de hoje. Sou psicólogo também, sou formado. Não trabalho com o que a gente vai falar hoje, tratar hoje. Sei de uma outra forma, né, conhecimento além da minha graduação, mas nada que desabone que a gente possa comentar aqui. Eu me apresentei, tá? Vou passar a oportunidade para esse rapaz aqui ao meu lado. Né? Se apresente, jovem, ao meu lado, por favor, para que as pessoas lhe conheçam. Talvez seja o primeiro episódio que a pessoa esteja vendo você, né? Então, por favor, faça honra. Meu nome é Madison. Apenas Madison? Só isso você quer dizer? Meu nome é Madison. Essa tá nessa, né? Meu nome é Madison. Também, se você não falou, né? Mas nós e toda a comissão pertencemos à Igreja Batista Vida Nova, né? E é isso. Lá pertencemos também ao Ministério dos Jovens, né? Que é o Geração Atitude. E é isso aí. Boa. Só para vocês entenderem, temos mais dois integrantes, que é o Gabriel e o Rodrigo, que não estão aqui presentes hoje, né? Temos um rapaz no back aqui, nosso querido Wilson Moura, né? Nosso magnânimo chefinho ali do Geração Atitude, né? E a pessoa que fica ali por trás das câmeras. Mas também, mais que especial, temos um convidado nessa noite para tratar de um tema que acho de muita relevância hoje na sociedade, né? Que é o amigo Jonatas. Se apresente, Jonatas Oliveira, né? Tive o prazer de conhecê-lo já em outros momentos, né? Trabalhamos com liderança de jovens juntos, né? Você, eu acho que setor 8, se eu não me engano. 9. Trabalhando no setor 4, né? Mas, se apresente, jovem. Boa noite, me chamo Jonathan Nascimento. Oliveira é o filho do pastor Jeová. É verdade. Tá vendo? Quase. Bateu na trave. Na trave. Sou pai de uma criança autista, Davi Fernandes. Me congrego ali na AD Paz. Passei, eu acho que 2005 a 2020 na AD Paz aqui em Parnamirim. Eu estou me congregando lá e é um prazer aqui. O clima aqui é bem legal. Já falamos de futebol, né? Vamos falar. Já falou mal do Vasco? Não fala, filho. Não fala. Mas tudo bem, deixa pra lá, né? Não vamos causar nenhum gatilho pra ninguém. Não pode falar de futebol e não falar mal do Vasco, né? Desculpa. Por que será que ele está falando? Vamos falar coisa boa, então. Jesus é bom. Então, eu acho que talvez por um relance aí você já tenha pegado mais ou menos qual seria o tema, mas eu vou já falar para você. A gente vai falar hoje sobre autismo, né? A gente chamou o Jonathan porque o Jonathan tem uma relevância muito grande nesse tema, se tratando de Parnamirim. Ele vai contar um pouco das experiências dele também, né? Mas o tema de hoje é autismo, conexões especiais com a fé. A gente vai falar um pouquinho do autismo, voltado mais um pouquinho para as questões do mundo cristão, da vivência cristã, mas nada que também a gente não possa falar dentro da nossa sociedade, né? Que é muito pertinente, né?
Na atualidade hoje, né, inclusive até no meu local de trabalho hoje, lá na academia, eu tenho 2 clientes, né, 2 alunos que são têm um transtorno lá de espectro autista, né, e eles têm todo um comportamento, a gente tem todo um cuidado com eles dentro da unidade, né, até para que não haja nenhum tipo de preconceito, né, que as pessoas não enxerguem eles de uma forma preconceituosa, que não desabone também o caráter da pessoa, enfim, né? Então a gente tem todo um cuidado, todo um carinho, né? E é interessante, até antes da gente estar introduzindo aqui, que as pessoas já se habituaram. Não existe esse preconceito no horário que ele está. Então as pessoas já entenderam, não recebo nenhuma reclamação, não recebo nada. É super tranquilo lidar, mas existe um processo, querendo ou não, de adaptação, existe um processo de retirada meio que desse preconceito das pessoas, mas a gente vai, né, falar um pouquinho sobre isso, né? E querendo ou não, eles fazem parte de um ciclo, né, onde também eles precisam viver em sociedade, eles precisam ter essa liberdade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, vamos lá, meninos. Vou jogar a bola para vocês. Eu acho que vocês aqui são as estrelas do podcast hoje. Eu sou a pessoa só que faz as jogadas. Não, é o Jonathan aí. Só os lances aqui, ó. Só aqui, ó. Só as jogadinhas pro lado, o toquezinho pro lado. Mas, meninos, na visão de vocês, no conhecimento técnico de vocês, abordem da forma de vocês, né? O que seria autismo? Como é que vocês poderiam definir o autismo aí para as pessoas que nunca ouviram sobre esse tema, ou se estão ouvindo, querem agregar, aumentar o arcabouço aí de conhecimento? O que seria autismo? Quer se habilitar, Jonathan? Inicie. Com certeza, Jonathan. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença. Não tem nada a ver com vacinas, não tem nada a ver com algumas coisas que falam por aí. Existe um estudo que foi realizado no ano de 2019 em 4 países, com 2 milhões de pessoas, em que chegaram à conclusão que mais de 90% das pessoas do transtorno do espectro autista têm ligações genéticas. Então, já começa a entender aí que eu correlaciono muito com o pessoal do olho azul. Vamos lá. Minha avó tem os olhos azuis. Eu tenho no meu DNA, na minha genética, a informação do olho azul, mas não se manifestou na minha pessoa. O autismo é semelhante. Ele tem a informação no DNA que foi passado de alguém da sua família, alguém ali que ficava dentro de casa ou sob medicação, que não saía, que tinha um comportamento inadequado. Isso era o autismo, sempre existiu. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz comportamentos inadequados, estereotipias. O neurodesenvolvimento da pessoa autista é diferenciado vamos dizer assim, da pessoa neurotípica. É um desenvolvimento neuroatípico e um desenvolvimento neurotípico. Então, as pessoas que têm um desenvolvimento neuroatípico têm um comportamento que é diferenciado dos demais e evolui de uma forma diferenciada dos demais. Vou dar um exemplo. Tem um certo nível para a criança começar a falar, beleza? Para a pessoa autista, meu filho tem 8 anos e ainda não fala. Então ele não bateu esse marco do desenvolvimento que caracterizou o autismo nele. Poderia ser a apraxia da fala, mas não vou entrar nem muito nesses detalhes. É mais um transtorno, não é doença, não é contagioso. Digo isso porque já tive cenas lamentáveis e é isso aí. Mas deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo tem essa informação genética, vamos dizer assim? Não, eu só quis correlacionar em relação a ser o autismo é um transtorno que vem a informação no seu gene. Então, se tem alguém na sua família que apresentou isso, provavelmente você também tem. Comparei os olhos azuis porque, um exemplo, meu sobrinho, o pai e a mãe dele têm os olhos castanhos, mas ele nasceu com os olhos verdes por causa dos avós. Então, o autismo é da mesma forma. Pode ser que alguém da minha família tenha, ou da minha esposa, e se manifestou início da árvore. E veio acompanhando e chegou agora em Davi. Tá. Entendeu? Vem. Entendi. Vamos voltar. Deixa eu só fazer outra pergunta. Tá. Que você falou a expressão espectro autista. Isso. Eu sempre tive curiosidade de saber o que significa assim, espectro, porque você falou que não é uma doença. Isso. E
até erroneamente a gente no passado achava que seria ou remeteria a alguma doença. Essa expressão espectro simboliza alguma coisa? Eu gosto de comparar muito porque eu gosto de simplificar o autismo. Se a gente for entrar naquela questão técnica, o pessoal aí não vai entender muito. É mais ou menos como se fosse o seu DNA, certo? Não existe só um espectro, são vários. Então, nenhum comportamento de uma pessoa autista é igual ao outro. Vou simplificar. O meu filho não tem medo de fogos de artifício, beleza? Mas ele tem medo de barulho de moto e carro a diesel. Ele bota as duas mãos nos ouvidos, né, e fica ali, o coração dele acelera. Mas para fogos de artifício, bombinha, ele não tem. Já outro espectro autista, a pessoa também já tem medo de fogos, mas não tem medo de carro a diesel nem de moto. Porque em cada indivíduo o autismo vai se manifestando de uma forma diferente. Infelizmente não existe padrão. Tá. Infelizmente não existe. Por isso que é complexo. É o transtorno do espectro autista. É muito complexo. Você vê um indivíduo que tem um comportamento, aí você, igual aquele. Tem um mito que as pessoas dizem que todo autista é super inteligente. Mito. Isso não existe. Já entrou no... Isso já não... Mas lá pra frente a gente fala sobre isso. Você está falando, eu tô lembrando aqui, porque lá na igreja eu também sirvo na sala das crianças, no culto à noite. Que é o Ministério das Crianças, é o GF. Aí eu sirvo no GF. E no GF tem muito. Sim, muito não, mas... tem uma quantidade considerável assim, de crianças. E aí tem uns que só em quem as crianças baterem palmas, ele já bota a mãozinha aqui assim. Sim. E isso já incomoda ele. Isso Sim. aí é característica do autismo. Isso é característica. O que é que acontece? O neurodesenvolvimento, vou falar da parte do cérebro, numa linguagem bem popular. Dentro da cabeça do autista, ele não tem as ligações cognitivas que nós temos. Tá aqui, a gente tá aqui, tem vários barulhos aqui. Tem barulho de tênis, de cadeira, de vento, de ventilador, de gente mexendo no celular e tal, e tal. A gente consegue separar porque nós estamos concentrados. A pessoa autista não tem essa concentração. Então, todo barulho que vem, ele não absorve como nós absorvemos. Nós temos essa capacidade neurológica de absorver porque alguém ensinou e com o tempo a gente evoluiu. A pessoa autista não tem. Então o que é que ela faz para conter esse barulho? Ela bota as mãos nos ouvidos para diminuir esse barulho, porque ela não consegue se concentrar. E isso causa um desconforto gigante na pessoa, comparado a uma forte dor de cabeça e até uma enxaqueca. Tem um lá que ele começa a chorar. Isso, é porque causa dor nele. Já é curioso assim, porque esse menininho que eu tô citando, ele conversa tranquilo, só que aí barulho, pode ser a criançada batendo palma. Pode ser a criançada batendo palma. Ele incomoda ele que ele bota a mãozinha no ouvido e começa a chorar. Meu filho tem essa característica. Pronto. Aí tem outro lá que ele já não tem essa comunicação muito fácil, mas ele já não se incomoda com... O autismo pode atingir duas áreas, comunicação e socialização. Uma das, né? Fora outras, mas as principais é a comunicação e a socialização. Estamos nos comunicando e estamos aqui conversando, que vai para a parte social. O autista não consegue ter esse filtro de se enturmar, ele fica ali no canto dele. Muita gente diz, eu nem gosto muito, mas respeito, que diz assim, ele está no mundinho dele. Não é porque ele está no mundo dele, é porque ele não sabe chegar aonde nós chegamos, aonde nós estamos. Realizar uma plena socialização. Ele não sabe, porque neurologicamente para ele é muito difícil, é muito complicado, ele está mais à vontade, é mais tranquilo. Imagina só quando o Flamengo perdeu de São Paulo. Você já viu os flamenguistas no meio da rua com a camisa do Flamengo? Não, a galera fica recuada. Por quê? Porque tem uma situação constrangedora. Da mesma forma, a pessoa autista, para socializar, é muito constrangedor para eles, porque eles não conseguem compreender o que é que acontece aqui. A gente aqui em off tava brincando, tirando onda com o time e tal, você sofre muito, não, tal... É brincadeira que nós quatro aqui entendemos, mas a pessoa autista não tem a capacidade de entender. Poxa, ele tá falando isso, ele tá brincando? Então é difícil, ele tem medo de chegar
Isso eu tô falando um autista adulto, de chegar até lá. Mas só que isso começa na criança, na infância. Ele tá ali, todo mundo brincando no GF, todo mundo modelando. Você diz, vamos pegar o caderninho e vamos desenhar. Sim. Todo mundo faz, ele não sabe o que é isso. Sim. Você tem que ensinar ele. Tem até tem algumas particularidades, né? Essa questão da hipersensibilidade auditiva, né? E individual. Eu já estagiei na época da minha graduação em uma clínica que era voltada para a aba. E existiam crianças com diversas idades e com diversos espectros. Só para que você entenda, a espectro é como se fosse, vamos pegar um alvo. Pega o alvo lá. Às vezes a criança está num espectro lá que é mais voltado ao centro, mas tem espectro que é mais voltado à parte esquerda superior ou à esquerda inferior. E algumas características vão ser diferentes. Então, digamos assim, um transtorno que tem muitas diversas particularidades gigantescas. E até se comentam de fato é uma questão genética, mas já tem autores, e aí eu respeito, também nunca me aprofundei nesse sentido, que dizem que às vezes é o contato da mãe com algum tipo de substância que pode fazer com que a criança ela já nasça com o transtorno, né? Até mesmo falam-se da criação. Eu não sei até onde isso seria verdade, né? Mas hoje o que a gente tem como uma verdade de fato é que a área, de fato, a genética, ela seja o que de fato leve a isso. Tem até uma particularidade. Eu vou contar isso ao longo do podcast, que é uma experiência minha própria. Quando eu trabalhei nessa clínica com aba, eu não lidava com uma criança, eu lidava de fato com um adulto, né? Um jovem adulto. E ele não a questão, ele não tinha a comunicação, a fala, né? Então, tipo, era muito difícil. Era muito complicado. Talvez hoje, até para que você esteja assistindo, você mãe, você pai, consiga identificar também. E quanto mais cedo você identificar, melhor é. Por quê? Porque você vai estar produzindo no seu filho um desenvolvimento, né? Para que ele tenha ele consiga mais se inserir dentro da sociedade e possa melhorar vários aspectos da vida dele, né? Jonathan vai poder falar melhor do que isso, mas eu cheguei até estar cuidando de um jovem de 18 anos que ele tinha questões básicas como higiene, ir ao banheiro, né? Era uma situação bem complicada e difícil para que você entenda de fato em que ponto está isso. Então, tipo, às vezes ele tinha necessidades dele básicas, então eu tinha que dar suporte a ele. Então a gente estava num processo de aprendizado dele, de aprendizagem da parte dele, para que ele pudesse aprender e quando ele tivesse a necessidade, ele já ir tendo a prática de como ele poder fazer isso, né? Então, assim, a gente deu essa explicação para que você entenda mais ou menos por que caminhos hoje a gente vai circular. Jonathan, quer agregar alguma coisa a mais? Não, é só essa questão dos estudos. Existe um estudo que saiu, que assim, nosso país é super desenvolvido, uma maravilha. Então, quando se fala de autismo, a gente vai para o MDS, que é um órgão, tem a ciência aba que você falou, que não foi desenvolvida, é a análise do comportamento do indivíduo. Sim. Então, é uma ciência que em 1963 começou a dar muito certo nos Estados Unidos e que colabora para o neurodesenvolvimento da pessoa autista. Se cria um programa de intervenções específica para cada indivíduo onde você vai aplicar. Ele falou das necessidades básicas. Meu filho foi desfraldar só depois, quase com 6 anos. O que é desfraldar? Ele não sabia usar o banheiro para as necessidades básicas. Ele não sabe tomar banho só até hoje. Ele não tem noção do que é um banho. Então ele vai de roupa, às vezes liga o chuveiro e está tomando banho. Ele não tem esse filtro de entender que ele tem que tirar uma roupa. Aliás, ele não sabe nem tirar a camisa. Não sabe escovar os dentes só. Então isso que se tem dentro de uma clínica, o analista do comportamento, ele vai analisar a pessoa autista e vai ver os déficits que ele tem que precisa ser mudado. Vai montar um cronograma de ensino para que essa pessoa autista, para que o aplicador
venha colaborar para que ele desenvolva. De que forma? Um exemplo, ensinando o que é banheiro. Meu filho tem que verbalizar muito. Davi, banheiro, xixi no banheiro, xixi no banheiro, xixi no banheiro. Até que um dia, a gente estava assistindo, eu e minha esposa, e a gente escutou barulho no banheiro. Quando foi ver, Davi estava fazendo xixi. Pra gente, um momento emocionante, feliz da vida. Sim. Por quê? Porque a analista do comportamento, que é um profissional especializado no autismo, viu o comportamento de Davi, aplicou e nos ensinava. E a gente foi fazendo do mesmo jeito para que Davi aprendesse. Da mesma forma, o 2 demorou mais, mas veio. Por quê? Porque existe um profissional, essa ciência que dá certo nos Estados Unidos. Existe um estudo que saiu recentemente, quando chega no Brasil é quase com 6, 7 meses depois. Sim, sim. Que tem os artigos são em inglês, que a Zika também tem colaborado. Mães gestantes que tiveram Zika, hoje têm filhos autistas. Então, esses estudos são feitos em números enormes, uma escala de 1.000 pessoas, ou como o estudo da genética de onde vem o autismo, de onde originou. Em cada país, 500.000 pessoas participaram dessa pesquisa. Então, aí eles vão tirando. Poxa, 90% aqui está dando que é genético. Tem um exame de sangue que se faz com geneticista. Você pode tirar o sangue na linguagem bem popular e ir para um geneticista, é caríssimo, acho que R$6.000, e você vai ver toda a cadeia de genética que você tem no seu filho. E tem gente que tem um neurologista, em Natal, o Dr. Gerson, ele foi diagnosticado com autismo depois de ter feito esse exame, mas o filho dele é autista. Então, assim, só acrescentando, né, essa questão do estudo, ela não é feita do dia para a noite, são anos de estudo para se chegar a uma conclusão. Aí não deu certo, descarta 3 anos de pesquisa. Agora sim, lá fora você, na França, eu vou dizer no geral, na Europa, Estados Unidos, existe investimento para isso. Sim. Mas aqui no nosso país a gente já pega a sobra de lá. A gente vai tocar nesse ponto aí, que eu acho que é muito relevante também a gente tocar nesse ponto aí, né? Até se tratando de SUS, enfim, eu acho legal até a gente bater nessa tecla aí. Não, mas ó, eu acho muito relevante a gente escutar isso, porque... Vou ligar aqui logo pra polícia pra avisar que vai ser meio ruim. Porque, assim, com a experiência que eu tive na clínica, o quanto eu escuto dizer, não se escandalizem, tá, pessoal? O pai fulano de tal colocou na justiça porque ele precisa que o filho dele tenha tratamento. E às vezes a justiça vai lá e diz, vocês têm que atender ele aqui. Então, tipo, são coisas que a gente vê diariamente. A gente não foge do dia a dia, não. Tá? Até dando uma explicação para você, até que você entenda. Às vezes você tem até o gene lá do transtorno do espectro autista, mas ele não se manifesta porque ele não é dominante, ele é recessivo. Isso. Então não vai aparecer para você. Mas possa ser que quando você tenha um filho, ele apareça como dominante e ele vai apresentar os aspectos do transtorno. Mas vamos tratar agora sobre questões da igreja. Amém. Desenvolvendo esse tema. Meninos, para vocês, quais são os desafios hoje que a gente tem se tratando com relação à igreja, nesse ponto, nesse sentido? Vamos lá, minha igreja tem uma porcentagem lá de pessoas com transtorno do espectro autista. Quais são os desafios que a igreja tem e quais são as estratégias que a gente pode ter para a gente poder trabalhar com esse público? Vontade. Não, você tem de prato, você tem de causa, né? Não, assim, eu como servo, né? Eu sirvo na salinha, eu sinto a dificuldade de saber lidar. Existem situações, existem professoras, como é que fala isso? A ministra da coordenadora, né? Do ministério, ela na escola, né? Na escola Batista já tem trabalha com isso, aí sabe como lidar, né? E as outras professoras também que também trabalham no Batista sabem como lidar. Mas nós que não trabalhamos com isso, aí a gente sente dificuldade
Eu acho que isso é pouco falado e instruído. Eu acho que a maior dificuldade da gente que não trabalha com isso, que vai servir, que é leigo no assunto e vai servir lá na salinha, é questão de instrução, de como lidar com situações. Eu costumo observar e, assim, tem um menino lá que eu já sei como lidar com ele. Eu vejo que ele se comunica de uma certa forma, por exemplo, ele gosta de usar as mãos para se comunicar e tal. Eu percebo isso, aí eu vou falar com ele, aí fulaninho. Aí eu uso as mãos, assim como se minha mão estivesse falando. Ele fala assim, eu vejo que ele faz isso. E aí eu começo tento usar a linguagem dele, mas não é fácil, assim. Eu acho que falta um pouco mais de instrução para as pessoas. De como saber lidar em situações desafiadoras, né? Pronto, rapidinho, Jonathan. Pronto, eu tinha esse jovem que eu era, digamos, um facilitador, o aplicador do ABA, né? Ele tinha um comportamento problema. Ele já não era uma criança e não era um adolescente, era um adulto. Então, qual era o comportamento dele problema? Às vezes, quando ele estava em um ambiente mais aberto, ele corria e baixava suas calças. Então, era um comportamento problema. E a gente tinha que saber lidar com toda essa situação. Aí a gente tinha que entender, vamos lá, ele queria ir ao banheiro, né? Então, tipo, a gente sempre conduzia, ia lá junto com ele e levava ele até o banheiro, porque a gente compreendia que o baixar das calças para ele era ir ao banheiro. Então, a gente tem que entender até mesmo comportamentos anteriores para a gente entender o porquê daquilo está acontecendo. Que entra na questão do ABA também. Vai ter sempre um comportamento anterior que vai fazer com que aquele comportamento que ele realizou seja um estímulo, algo estimulante para ele. Então, era algo que acontecia muito na minha frequência. Mas fala, João, eu já interrompi demais, já falei demais. É isso, estamos aprendendo uns com os outros aqui. Eu vou até ler um versículo aqui antes de entrar nessa questão, porque eu gosto muito dele, me identifico. É no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, para ficar bem claro. O que é que eu vejo nesses versículos aqui? Deus, ele reina de forma soberana e ele permite coisas que a gente ainda não tem a capacidade intelectual de compreender. Tem outro versículo também no Evangelho de João, que ele diz assim: o que eu faço hoje tu não entendes, entenderás depois. É uma resposta que ele deu aos discípulos de uma determinada situação. Ele disse: olha, tu não vai entender agora não, porque agora vocês não vão ter capacidade intelectual de entender. Lá na frente você já entendeu o porquê. Isso serve para nossas vidas também, que Deus permite certas situações, às vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo, mas é que Sim. A gente lá na frente vai entender o porquê, né? Tem Deus, vamos dizer assim, Deus não deve satisfação a gente. Nós que devemos satisfações a ele, e muitas, né? Então, esse versículo aqui, as pessoas tinham um preconceito de dizer assim: nasceu cego, nasceu com alguma deficiência física, alguma deficiência intelectual, é porque pecaram. E Jesus estava dizendo que não, era para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. As igrejas hoje, elas se preocupam muito em salvar almas. Legal, show de bola, beleza. Mas será que elas estão preparadas para pessoas com deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, síndrome de Down e autismo? Por quê? Porque o conhecimento ainda não chegou até essas pessoas. Elas não foram capacitadas ainda para isso. O que é essa capacitação? Eu gosto muito dessa ciência ABA, porque existe comprovação que ela colabora para o neurodesenvolvimento da pessoa autista. Então, se todas as igrejas investissem em palestras, capacitação para os membros, para todo mundo que trabalha em todo o departamento, para saber como lidar com a pessoa autista, aí a igreja seria mais inclusiva da parte do PCD, né? Não de outras partes aí que eu não vou nem comentar, que a gente está falando sobre autismo, né? Da inclusão do PCD na igreja. A pessoa autista tem uma alma. Será que meu filho não tem o direito de conhecer Jesus?
o material adaptado para ele para saber quem é Jesus. Então, eu saí de uma determinada igreja, que eu tinha lá cargos, eu estava lá sendo preparado para estar em um determinado lugar, simplesmente porque eles não vivenciavam aquilo que diziam. Culto da família, beleza. Sua esposa, não sei o que lá. E o meu filho? Faz parte da minha família ou não? O meu filho, ele vai ser incluído dentro da igreja ou não? O meu filho vai ter um espaço aqui na igreja para ele ou não? E eu passei, meu filho nasceu em 2015, passou 16 um ano, 17, 18, 19, 20, e eu batendo na mesma tecla. Gente, meu filho, ele precisa de um espaço. Na igreja existiam 5 autistas. E eles ficavam soltos, e aquele pessoal do pastor dizia, cadê a mãe desse menino? Cadê o pai desse menino? E eu sou um pouquinho sanguíneo, só um pouquinho. E eu fui vendo isso e foi enchendo balão, né? Até que eu cheguei um momento e fiquei desestimulado de ir para a igreja. Isso até para você que está ouvindo aí, pegar, né? Se ligar, levantar as orelhas, como a gente diz aqui. Porque entristece a família. Eu ia para a igreja e minha esposa ficava com Davi em casa. E às vezes ela ia para a igreja e eu ficava com Davi em casa, porque a igreja não tinha lugar para o meu filho. Tinha lugar para tudo, menos para Davi. E isso vai entristecendo o pai, vai entristecendo a mãe, que o pessoal, que ele tem um comportamento de correr. Começava a gritaria no meio da igreja, que eu sempre fui, não sou muito a favor disso. Aí começava o cara a cantar, aí começava a pregar, e bateria, guitarra, dizendo, meu Deus, eu não tô ouvindo, imagina o que tá acontecendo na cabeça do meu filho. E isso foi desestimulando ao ponto de eu entregar todos os carros que eu tinha, de entregar tudo para simplesmente cuidar do meu filho. Não foi Deus que me deu? De alguma forma, o poder de Deus ia se manifestar na minha vida através de Davi. Nunca quis ter um filho autista, nunca quis ter tá onde eu estou hoje. Eu digo, até brinco, eu fui na força do ódio, porque não tinha nada. E o que é na força do ódio é você brigar para ter alguma coisa, para que as igrejas viessem entender que a pessoa autista tem uma alma, e não é só a alma da pessoa autista, do pai, da mãe, entendeu? E a igreja ela precisa dessa capacitação para que as pessoas possam compreender o que é autismo, para que o pessoal que trabalha com crianças possam ter um olhar diferenciado, saber lidar. Quer ver uma coisa simples? Você chega na igreja, preenche um formulário que você vai descrever quem é seu filho. Simples. Olha só, descobrir o mundo. Tá vendo como é simples? O que é seu filho? Olha, ele é autista, tá aqui o laudo. O que mais? Qual é o comportamento dele? O que é que ele gosta? Ele gosta de biscoito, ele gosta de pipos, ele gosta de pipoca, ele não gosta de toque, ele não gosta de barulho. O pai descreve daquilo, preenche esse formulário de forma simples, passa para os professores e todo mundo vai saber. Um passo, só informação. Preencheu ali, vou descrever meu filho. Ele tem hipersensibilidade auditiva, ele não gosta de muito barulho que produzam, mas ele gosta de produzir. Se você der uma baqueta, ele vai ficar batendo na bateria, não vai ter problema nenhum. Mas já quando alguém bate na bateria perto dele, ele já bota a mão no ouvido, ele chora. Como é que você faz com que uma pessoa autista pare com isso? É tirando do ambiente. Sim. Você tira ele do ambiente, oferece, meu filho gosta de pipoca box, pips, suco. Você vai lá, Davi, tá aqui o suquinho, vai acalmando ele, tira ele do ambiente, vai verbalizando, vamos se acalmar, tá tudo bem, e ele vai se acalmando até que ele esteja regulado e possa voltar ao ambiente ou ficar num ambiente mais adequado. Tem uma sala onde as pessoas autistas tenham mais autonomia, onde não tenha muito barulho. Isso é caro? Não é. Tem igrejas aí que pagam 10 mil reais só de passagem para pregador. Entendeu? Só de passagem. Só de passagem, fora hospedagem. Só de passagem. 10 mil conto. E aí, será que não pode pegar 2 mil reais e investir numa sala? Para quando a pessoa autista estiver lá, ele possa ser bem recebido. Meu filho, se chegar hoje em frente de uma determinada igreja, ele chora e se autoagride, porque naquele lugar vai causar dor. É que nem os medos que a gente tem. Eu tenho medo de injeção. Não é comigo, meu irmão. Não é de Deus. Vai tirar e vamos fazer o exame de sangue. Cara, meu Deus do céu. Parece um velho, um menino. O autista, ele externa isso também. A gente se controla. O autista chora, se autoagride, vai esperneando. É porque ali ele sabe que é um lugar desconfortável para ele. Sim. É exatamente assim. Então eu penso que a igreja tem que ser capacitada e adaptada para as pessoas autistas. A Embavim tem Libras. Eu conheço Risalva, Denilza, o pessoal de lá de Libras. Por quê? Será que um surdo não tem alma?
Será que ele não vai saber quem é Jesus? Será que ele não pode saber? Imagina um cego ali, escutando, ouvindo. Será que ele não tem direito de ter uma Bíblia em braille? Um PCD, uma pessoa com deficiência física não possa ter um lugar onde ele vai ficar com a sua cadeira para ouvir Jesus? Então, assim, a gente tem que pensar, será que o autista não pode ouvir quem é Jesus de uma forma com material adaptado para ele? Então, são alguns pontos que não são difíceis de se resolver, não. Basta querer. Obviamente que Jesus, assim, não tratou de questões de transtornos, enfim. Mas veja, o público que estava ali com ele era diversificado. Muito. Diversificado. Totalmente diversificado. E por que a gente não pode... Não estou dizendo que a gente vai diversificar o público, mas a gente está pronto, como você falou, para receber um público diverso. Exatamente. Cara, é que tem 4 pessoas aqui, tem 3 times de futebol. Mas tá tranquilo. Tem uma diversidade aqui. Tem o Vasco no meio aí. Não chega a ser não chega a ser um time. Né? Mas a gente consegue ficar de boa falando de Jesus independente disso. Sim. Por que não podem fazer isso também para que cada vez mais as pessoas autistas sejam incluídas dentro das igrejas? Porque o pai e a mãe, um dado aqui, pai e mãe, principalmente a mãe, eu vou até maneirar nesse discurso, que eu ainda preciso maneirar, que aqui é o podcast dos irmãos. Mas eu pego pesado. Só para você ter ideia de que nível eu chego, um pai que vê que o filho é autista ou é PCD e abandona, ele é covarde. Ele é muito macho para estar em tudo que é canto. Treinar jiu-jitsu, karatê, tá rodeado de macho, conversando com macho lá, jogando futebol. Ele é macho para isso, mas não é homem suficiente para cuidar do seu filho. Sim. Que é o básico. Onde tem que, para mim, para ter o cara que é macho de verdade, ele cuida da mulher e do filho. Depois vai ver se é brabo, se é isso, se é aquilo outro. Macho de verdade faz isso. Homem. Os homens alfa, fala um negócio que ninguém fala mais. Daqui a pouco vão cancelar o podcast de vocês. Um homem de verdade, caba macho. Ele tem que cuidar do filho e da mulher. E acabou-se. Primeiro ponto é esse. Exato. Traduzindo lá em Gênesis, né? Você tem que começar a fazer depois trabalho e tal. Sim. Mas só que os caras abandonam a mulher. Aí é um termo que a gente usa, é uma mãe solo, que 62% das mães de pessoas autistas têm depressão e ansiedade. É um número alto. Então a maioria das mães que estão na igreja, ela tem isso, porque ela se preocupa com a amanhã do filho dela. Onde é que meu filho vai estar? Se eu me preocupo, imagine minha esposa. Onde é que Davi vai estar? O que é que ele vai fazer? Pô, tem peça na igreja que meu filho não participa. Tem os acampamentos que eu sei que dificilmente meu filho vai participar. Então, por isso que eu comecei a batalhar cedo nisso daí, batendo de frente mesmo. Não ligo para consagração, para cargo, se vai ser pastor. Eu quero cuidar do meu filho. O resto é besteira. Eu quero chegar no céu, eu quero que Davi saiba quem é Jesus. Somente isso. Mas é difícil, porque nós não somos preparados para esse determinado ambiente. Aí imagina só, essa mãe, que o único refúgio que ela tem é a igreja para escutar uma palavra, que vai confortar a alma dela, um louvor daqueles que mexem, que você sabe nem onde está mais, você está ali leve. As mães de autista não têm. O outro estudo recente, que saiu agora em 2023, diz que o estresse de uma mãe solo, de uma pessoa autista, é comparado a um soldado em guerra. Caramba. Então, assim, são estudos feitos com 1000 mães. E como é que você se sente estressado? Pega um soldado em guerra, em guerra mesmo, na batalha. Lá em Israel, quando as almas... Não vou dizer não, as almas cebosas não podem, né? Você corta aí, irmão. Os lindinhos invadiram lá, os kibbutz, fizeram tudo. O estresse que causa o soldado israelita ali naquela batalha é idêntico de uma mãe. É tensão 24 horas. O seu sono não é bom, a sua alimentação é péssima, queda de cabelo, ansiedade, aí vem a depressão. Aí começa a piorar a situação, porque ela não vê um futuro, ela não vai para uma manicure, ela não vai para um salão, ela não tem alguém do lado dela, ela não vai para as festas da igreja, ela não vive. Ela vive só pro filho dela. Aí isso causa o quê? Depressão. Primeiro vem a ansiedade. Meu Deus, o que vai ser amanhã? Não tem lugar pro meu filho. Daqui a pouco uma depressão, que a situação é péssima. E não tem perspectiva de mudança. E você vai para uma igreja escutar Jesus e não pode porque não tem lugar pro seu filho. Imagina aí. Aí entra outro dado, que já que é editado, depois você vê aí, as mães que cometem suicídio.
que tiram a vida do filho e depois tiram a vida dela. Há 2 meses atrás isso aconteceu em São Paulo. Ela tinha 63 anos, o filho dela de nível de suporte 3 com 27, nível de suporte 2. Ela tirou primeiro a vida dele e depois tirou a dela. Por quê? Nós que vivenciamos sabemos que ela tem medo. Sabe qual é a maior dor de um pai e de uma mãe de autista? Sabe o que é? Quando nós não estivermos mais aqui. Quem vai cuidar do meu filho? Quando nós não estivermos mais aqui, o que é que vai ser? Entendeu? Isso para uma mulher dói em um pai, mas para uma mãe dói mais porque ela tem uma sensibilidade maior. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E o que é que a igreja vai fazer? Pode responder, fica à vontade. Pronto, eu vou... Não é uma resposta, mas aí eu já tenho umas coisas bem, bem interessantes. Pronto. Se as pessoas hoje não são aptas a escutar, a gente lida com isso. Se as pessoas não são aptas a escutar a psicologia, que, pronto, eu achei perfeita a colocação de uma pessoa. Ela, no Instagram, né? Uma psicóloga, ela colocou o seguinte. Qual seria o vínculo da psicologia, às vezes, com a fé cristã, com a relevância? A psicologia, ela veio justamente com o objetivo de diminuir a ação do pecado sobre o ser humano. Então, quando a gente trata de um transtorno, quando a gente trata de qualquer outra coisa, ansiedade, depressão, é pensando nesse sentido. Se você não está apto para escutar a sua psicologia, como é que eu posso preparar uma pessoa para ter uma noção de um trabalho como esse? Entendeu? Tudo é demônio. Não, não é bem assim. As coisas não são bem assim, dessa maneira. Então, por aí já se começa. Não dizendo que não seja urgente a gente trabalhar sobre a questão do TEA no nosso ciclo, né? Tratando a igreja. Mas olha só a quantidade de barreiras que se tem e que se pode levar para que isso aconteça. Entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma. Acho que existem muitas barreiras a serem quebradas. E essa daí seria mais uma delas também. Você falou, eu fiquei só imaginando assim, porque uma das missões da igreja é cuidar da vida, né? Como você falou, né? Cuida das almas, apresenta a Cristo, cuida da vida daquele seu membro ali, cuida da família, né? Mas aí a gente acaba segregando, né? Deixando alguns de lado, o que não deveria, né? A gente, como deveria ser exemplo, acabamos não sendo. Eu fiquei... Foi mesmo que um tapa, assim. Eu fiquei... Mas é o que Jesus diz há muito tempo, que a gente pode usar em tudo que é canto. Por falta de conhecimento, meu povo erra, o meu povo perece, dependendo da tradução. É só conhecimento. Conhecimento Tem igreja aí que tá aceitando todo tipo de gente agora, até fazer o quê? Não se pode aceitar um PCD. Entendeu? Tem ministérios aí que estão, infelizmente mesmo, tem que ser macho para dizer, que estão indo contra as Sagradas Escrituras. E aí? Mas será que a igreja não poderia se adaptar, chamar alguém de alguma clínica, dizer, olha, vamos aqui, ensina aqui aos membros da igreja o que é autismo e como a gente pode lidar com a pessoa autista? Vamos fazer um curso, vamos fazer uma capacitação para todo mundo, porque assim, o autismo vai bater em toda a porta. Sim. O último estudo que saiu em 2022, mas só chegou no Brasil em 2023, a cada 36 norte-americanos, um é autista. Agora, só que aí eu gosto muito desse momento que me traz ainda esperanças. Vocês conhecem o Vale do Silício? Já ouvi falar. Nos Estados Unidos? Já ouvi falar. Um dos lugares mais lucrativos dos Estados Unidos. O que é que tem lá? Apple, Netflix, Amazon, Google, todas essas empresas estão lá. Dizem que lá foi o lugar onde desenvolveram o computador. O que é que acontece? Lá são 35 cidades, são 3,5 milhões de habitantes. 50% deles são autistas. 50% do Vale do Silício é de pessoas autistas. No entanto, o autismo nos Estados Unidos é tratado de uma forma diferenciada. Você tem escolas para o seu filho,
Você faz, tem a tríplice que a gente fala lá, é família, clínica e escola. Então a pessoa autista, ela tem esses 3. Aqui não, aqui no Brasil a gente ainda vai falar disso, mas não é assim. Que tem que estar tudo bem redondinho. A família ligada com a clínica e a clínica ligada com a escola e vai fazendo esse círculo de bem perfeito de conhecimento. Então lá no Vale do Silício, os autistas são estimulados logo cedo. No Brasil, infelizmente a gente tem um MEC. Digo de verdade, infelizmente temos um MEC que quer que você siga metas que 40% do que você vê em sala de aula você nunca vai colocar em prática para nada na sua vida. Lá não. Se um autista ele for muito bom em matemática, beleza, exatas e tal ali, eles vão estimular aquela pessoa autista a tirar o melhor dela, porque o português para ela, o inglês, a ciência, sei lá, a biologia vai ser insignificante. Então, por que você não pode extrair o melhor daquele cara? Por que você não pode pegar o melhor dele e botar ele para o mercado de trabalho? Mas no Brasil, você vai fazer um concurso, você tem que entender de tudo que não serve para nada. É meio contraditório, né? Você vai fazer um concurso, aí você tem que entender de tudo que você não vai botar nada em prática nesse concurso. Nos Estados Unidos, a metodologia de ensino é diferenciada. Sim. Houve um autista, com 9 anos, ele passou em Harvard para medicina. O que aconteceu? Chamaram o pai e a mãe dele, colocaram ele dentro de Harvard, estão investindo na família, deram trabalho, deram sustento, deram tudo, para que ele seja o melhor médico quando ele chegar na fase adulta. Ele vai estudar só medicina, irmão, porque ele não precisa de matemática, ele não precisa de outra coisa, não. Ele precisa ser bom naquilo que ele vai ser, que com 9 anos, a mente dele funciona de uma forma mais fácil, ele consegue absorver informações mais fáceis e consegue desenvolver. Mas no Brasil daqui que chegue isso, bicho. Passou muito tempo. Exatamente. Exatamente. O que é que tu acha? Desculpa, Jefferson. Pode seguir. Que agora essa série The Good Doctor. Não. Advogada Extraordinária. De Jesus, como é? The Chosen. Eu já assistia faz tempo, que falam que Mateus é... porque assim, é a questão... trazido Mateus como o espectro. Cara, eu acho legal a forma que eles estão trazendo. O pessoal estava aqui no Brasil, né? Uhum. Tem uma brasileira que compõe faz parte do elenco. A personagem que faz a esposa de Pedro. Isso. E assim, cara, eu acho legal. Porque, mais uma vez, estão botando todo tipo de pessoa, né? Se a pessoa se diz eu sou um trans rico, eu sou pobre, mas eu tô dizendo que eu sou rico, irmão. Uhum. Entendeu? Então, não diga que não é não, porque eu sou. Mesmo não sendo, mas eu sou. Então, se eles botam pessoas que têm esse pensamento em todo tipo de série, então eu sou fã da Marvel, né? Tomara que não seja pecado. Sou fã da Marvel. Se for Sou fã da Marvel. Gosto dos caras. Estão colocando lá, por que não botam um PCD? Por que não botam um autista? Porque eu acho massa, porque é para um público cristão, está atingindo pessoas que são dentro da igreja que precisam ser atingidas da forma que está sendo. The Chosen cara, eu assistia antes de ter estourado, sabe? Uhum. Não fazia nada da vida e fui assistir e achei massa. É massa. Foi muito bem feito. É legal, são os memes também. É bem legal ali. Eu gosto demais. Sim. Mas vamos seguindo. Tem alguma igreja que seja referência nesse sentido? Que você conheça? Rapaz, são 2. Aí, agora eu esqueci. A VEC, a de Claudinha, rapaz, esqueci o nome. Do pastor Júnior. Que era a antiga Sara Nossa Terra. Aí, não, que era a antiga Bara. É Eterna Aliança. Eterna Aliança, que eles fazem um trabalho com surdos há muito tempo e fazem um trabalho de inclusão para pessoas autistas. E eu conheci também o trabalho da The Paz, que faz um trabalho fantástico. A Adventista tem um trabalho sensacional. Incrível, que é pegando essas 2 igrejas, ela bota no bolso. Que é o RAAF, Rede de Apoio às Famílias Atípicas da Adventista. RAAF, RAFAA. Cara, o trabalho de acolhimento que eles fazem com as mães e com as crianças autistas é fora da caixinha. Eles investem, eles vão ter agora, eles mandaram fazer camisas para a igreja sobre autismo. Cara, é algo que deveria ser copiado por toda a igreja. Levam pessoas, falam de autismo. Tem profissionais que vão lá, que falam sobre autismo. Eles são literalmente uma igreja 400% inclusiva.
E são todas, que elas são ligadas, né, através de distritos e tal, e tem o pastor que toma conta e leva esse conhecimento, e tem esses ministérios que são voltados só para essa causa de pessoas com depressão, pessoas autistas, PCDs. É incrível o trabalho que a Adventista faz. Sim. Chegou a visitar aqui? Cheguei, eu conheço gente de lá, eu fui na Adventista ali, que tem um aqui em Rosa dos Ventos, e cara, meu irmão, é incrível, incrível de verdade. Salas adaptadas, todo mundo sabe tratar a pessoa autista. Se ele estiver correndo no meio da igreja, tá tranquilo. Se ele estiver chorando, vão levar ele para um ambiente. Os pais assistem, adoram a Deus lá. E tem o pessoal que cuida da criança. Claro que chega num limite que não dá para controlar, que eu sei como é, que o pai, né? Tem coisa que acontece que só o pai mesmo, e tem que levar para casa. Infelizmente é assim, mas só que você está em uma igreja que seu filho é bem acolhido, cara, é incrível. O Raaf é um ministério incrível da Adventista. Deveria servir de exemplo. É muito bom. Conheço mães de lá, que é muito... Olha, é top. É top. Melhor que todos que eu já conheci. Até onde eu estou, Cadê Paz, é muito melhor que lá. Ou seja, temos inserção de pessoas que têm um treinamento, tem todo um arcabouço para poder trabalhar com isso. Quando é, pronto, mês de conscientização do autismo, dia 2 de abril, todo mês tem caminhada, todo lugar tá movimentado. E lá eles fazem isso, dentro da igreja. Imagina, é uma camisa para você, vamos falar de autismo. O mês todinho. Vamos falar de depressão? Vamos, porque tem ministérios que só falam sobre isso. Que quase ninguém conhece, é lá dentro. Vamos tratar das viúvas? Vamos tratar aqui, sei lá, teve mês passado um dia que foi lilás, que é o da epilepsia. Vamos falar da epilepsia. Ixi, legal. Vamos falar. Cara, é incrível. Eu fiquei maravilhado. É de se copiar, Ctrl-C e Ctrl-V. A Adventista, pra mim, ela é top de linha. Isso, é um Flamengo, é outro patamar. Rapaz, e perdendo pro São Paulo. mas isso é bom até pra gente poder ter um conhecimento, né, de como poder lidar com esse público diferente. Mas vamos tratar sobre fé. Gente, querendo ou não, você tocou num ponto aí muito importante. Eu quero que meu filho conheça Jesus. Ele tem pleno direito, ele tem todo direito. O véu foi rasgado, a gente tá aqui hoje porque, né, a gente conheceu Jesus e a gente quer também que essas pessoas tenham acesso. Mas o teu enxergar, hoje eu vejo que tu é uma pessoa que tem um arcabouço teórico, conhecimento muito bom. Mas, Jonathan, como é que você visualiza as pessoas com transtorno de espectro autista, como é que elas vivenciam a fé delas? Cara, quando você consegue adaptar a pregação de Jesus para elas conseguem, porque a pessoa autista, ela entende da forma literal. Então, se você disser assim, vai ver se eu tô na esquina, ele vai olhar e vai dizer como. Se você disser que Jesus vai voltar e que os sinais que estão acontecendo, que são as dores de parto, estão antecedendo o arrebatamento da igreja, ele tem mais fé do que nós quatro aqui, metade não, 90% da igreja, porque eles são literais. Se a Bíblia está dizendo que é assim, assim será. Se ele for estudar escatologia e vir os sinais do arrebatamento, que os homens lá, Lucas 21, que os homens ficarão assustados e desmaiarão com o bramido do mar, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, guerras, rumores de guerras, epidemias. A gente vive isso, mas o autista ele vive de uma forma mais intensa, porque ele tem um pensamento literal. Quando você coloca na cabeça do autista quem é Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, disse que ia e queria voltar, meu irmão, é mais crente que nós tudinho junto. Legal. Não tem quem tira ele da igreja, porque a forma que ele pensa é assim. Eles são muito presos a rotinas. Então, se você colocar uma rotina de jejum, oração e leitura da Bíblia em um autista, meu irmão, ele vai ser uma bomba atômica pregando, ensinando. Vai ser porque a mente deles, eles não conseguem absorver a ironia que nós absorvemos. É irônico, o que é isso? Eu não sei, o autista não tem esse filtro de você tá brincando ou tá falando sério? Entendeu? Então, quando você começa a pregar Jesus
Pronto, vocês tiveram um momento agora que o pastor Micaías, não é isso? Uhum. Falou sobre Gog, Magog, falou sobre movimento feminista. Cara, se o autista escuta aquilo, é preto no branco para ele. É preto no branco. Então, se você conseguir colocar na mente de uma criança teia quem é Jesus, que ele é o Cordeiro, vai ser difícil algumas figuras de linguagem que tem na Bíblia, né? Sim. Ele é o Cordeiro mudo que foi levado. Por quê? Ao matador. Por que mataram ovelha? Aí você tem que ter esse discernimento de entender que na mente daquela pessoa autista você está comparando a ovelha, que é um animal inocente, que foi levado ao matadouro sem reclamar, sem nada, e foi crucificado pelos pecados de muitos, sem ele ter pecado. Então ele pagou o preço. Se você consegue traduzir isso para uma pessoa autista, cara, volto a dizer, vai ser mais crente do que 90% da igreja. Sabe qual cenário que eu pensei? Eu acho que tu talvez tenha pensado da mesma forma também. O cenário de um multiplicador. Imagina, a gente impacta, Deus chega e impacta a vida de um autista, e ele seja um multiplicador para outros autistas também. Cara, é isso, porque ninguém pegou essa pegada ainda. Ou não chegou ao nosso conhecimento. Sim. Isso ainda. Uhum. Ou não chegou, porque assim, no Nordeste a gente fala que o Brasil é atrasado. Nossa cidade aqui, o Rio Grande do Norte, meu Deus do céu. Mas pode ter que aconteça um pastor Glauber, ele tem a igreja, agora não estou lembrado, é um Instagram que ele fala muito sobre a inclusão na igreja. O cara é um expert nisso, ele é pastor, o filho dele é um autista, ele fala. Tem gente que não sabe, pronto, um exemplo, o significado aqui do cordão de girassol. É um cordãozinho, que agora é lei, que identifica doenças e transtornos invisíveis. Um exemplo, fibromialgia. É uma dor, cara, você usa aquele colar do girassol, com um monte de florzinha de girassol, verdinho com girassol, está dizendo que você tem alguma doença invisível, alguma síndrome, ou uma fibromialgia, ou câncer, ou alguma que está identificando você. O autismo é o mesmo lacinho que eu levo meu filho para a igreja com esse cordãozinho, com um crachazinho de identificação, que é o quebra-cabeça para a pessoa autista. Sim. Simples. Uhum. E levo para ele para a igreja, onde a igreja sabe o que é. Tem gente que ainda não sabe. Eu era condutor do SAMU, tô afastado aí por questões de saúde. Aí um dia eu botei o lacinho do autismo no meu macacão. Aí o cara pensou, e aí, tu é gay agora? Oxi. Aí eu disse, rapaz, esse homem tá, pelo amor de Deus, eu até perguntei, como é que tu terminou o 2º grau? Aí eu também fui, tu terminou Mobral, amigo, que é o laço do autismo, o cara ficou todo errado. Uhum. Por falta de conhecimento. Sim. Né? Acho que até esses dias tava tendo acho que na Polícia Rodoviária Federal, tava parando em algum... Não, a gente teve algumas blitz que a gente fez pra... Em Brasília tem muito evento, aqui a gente tava lá no Midway, com o pessoal parando e estavam entregando panfleto e o cordão... O pessoal tava entrevistando, aí perguntava, né? Porque o cordão de girassol acho que é menos conhecido ainda do que... É porque é recente, é de 2023 essa lei. E perguntavam pros condutores, né? Vocês sabem o que é isso? A maioria diz não. Não. Matos, vou aproveitar aqui, Jonathan, também fica à vontade. Você lida com o público infantil, né? Justamente nessa temática da gente aqui. Tem algum testemunho de alguma vivência tua que tu vivenciou lá e que tu consegue compartilhar com a gente, repassar pra gente hoje à noite aqui? Sobre justamente com as pessoas, um testemunho no geral, de alguma situação que você diz, caraca, essa situação aqui é um testemunho, é algo legal, da relação entre o indivíduo, né, e também com relação à igreja, algo que a gente pode trazer de positivo para cá. Não, como eu falei, tem uma criança lá que eu fico observando ele para tentar aprender algo, né? E eu acho curioso, assim, porque a gente pensa que ele não tá prestando atenção por ignorância da nossa mesmo, né? A gente pensa que ele Sim. não tá prestando atenção pelo jeitinho dele. Mas no jeitinho dele, ele tá escutando tudo. Isso. E termina a aula, a ministraçãozinha, né? Que é dada e passa as tarefas. Se você perguntar para ele, ele sabe dizer
tudo que foi... Aí é a parte da memória dele, amigo. É uma área que é o que eu tava falando, que a igreja deveria explorar mais, porque os autistas têm uma... Quando nós... Pronto, um exemplo. Vamos supor que o Vasco vai jogar. Ixi. Vamos supor que seja a final do Mundial. É bem hipotético aí, né? Vamos ter fé. Aí... Eu só vi isso uma vez e não deu muito certo. Eu pego logo o Real Madrid. Aí o que acontece? O pessoal que torce vai ficar o quê? Focado naquilo. A cabeça dele vai... E aquele prazer de assistir um jogo, entendeu? De futebol ali, então eu vou só comparar. A mesma sensação prazerosa de ver seu time ganhar, o autista sente quando ele está vendo algo que ele gosta. Beleza? Isso se chama hiperfoco. Não é tão o seu caso, mas lá com essa criança é algo tão bom para ele que ele consegue memorizar de uma forma muito fácil. Muito... que eu até tenho dificuldade de encontrar palavras para explicar, porque assim, para a gente prestar atenção em algo, eu estou falando, vocês ficam observando, olhar e audição, beleza? O autista não precisa disso, não. Às vezes ele só precisa olhar, tem muitos que têm uma memória fotográfica, ou ele só precisa ouvir uma vez, ou ver uma pessoa fazer uma vez. Pronto, meu filho agora, essa semana, eu disse, nunca tinha feito isso na vida. Eu chamei ele de meu cabrito. Meu cabrito nunca tinha feito isso na vida. Aí eu disse, abre a porta do carro. Ele foi lá e abriu. Porque ele viu você. Aí eu e minha esposa ficou olhando assim e disse, ei, irmão, tu tá tirando onda com a gente, é? Deixa de resenha. Fale logo, que ele não fala. Bora, desenvolva, fale logo. Esse homem não fala, tá brincando com a gente. Porque ele viu a gente fazendo. Ele memorizou, associou que era a porta do carro e o que era abrir. Aí Davi abre a porta do carro, ele foi lá. Aprendizagem. Toque. Abriu, eu digo, meu irmão, qual é? Por que você não tá brincando com a gente? Por que tu faz isso com a gente? Sabe? Tipo, eu estimulando. Existem coisas que o autista não precisa estar olhando, ele só precisa olhar uma vez. Olhou, acabou. Já memorizou pro resto da vida dele, irmão. Acabou-se. Se a igreja explora isso, um músico, hipersensibilidade auditiva, beleza? Tem algo que se chama ouvido absoluto. O filho de Jô Soares tem uma história que ele contava quando ele estava vivo. O filho dele morreu com 51 anos e o filho dele tem um ouvido absoluto. Tem algum músico aqui? Isso. Wilson. Pronto, eu não sei nem bater palma e andar, para você ter uma ideia. Mas mais ou menos assim. Eu também. Geralmente nos parabéns, né, eu fico quieto. Eu fico coordenação motora maravilhosa. Aí o que é que acontece? Ele contava, Jô Soares, que quando caía um talher, ele dizia que nota estava sendo emitida. Se alguém batesse no copo, ele ia dizer que nota estava sendo emitida. Quando o elevador dele ia quebrar do prédio, ele dizia, vai quebrar. Porque o barulho que estava sendo emitido ali do elevador... Não era o padrão. Não era o padrão e ele... Identificava. Vai quebrar. Mas do jeito dele. Cara, se ele fosse adaptado para estar em meio à sociedade, o que é que esse cara não ia produzir para uma empresa? Ele ia chegar assim, ele ia chegar só... Liga o elevador, vai quebrar. É inexplicável isso. Aí imagina você pegar músicas sem nem... O cara começa a tocar, você já sabe o que o cara vai fazer, cara. Isso é o ouvido absoluto. Mas tem que você preparar essa pessoa para isso, sabe? Tem o ouvido absoluto, acho que pouquíssimos músicos no mundo têm, que é incrível. Diga aí, um autista de 50 e poucos anos dizer que tipo de nota é sem nem ter participado de um mestrado, de uma escola de música. Tem como explicar? Não tem, mas é a mente dele, mas não foi explorar, é como o Jô Soares também dizia. Mas ele não tinha finalidade, ele não tinha um objetivo, um trabalho. Ele teve sorte de ter nascido numa família rica, de estrutura, que deu condições para ele. Imagine você viver com R$ 1.450, um BPC, benefício de prestação continuada, sem terapias. Então, assim, são situações. Por isso que eu sempre insisto. Eu sei que da memória do meu filho é fotográfica. Davi, ele costuma decorar rápido, rosto, lugares. E eu quero explorar isso no meu filho. Eu quero ter a possibilidade de explorar isso e dentro da igreja para ele. Porque eu sei que se ele estiver lá, Deus vai preparar ele para o mundo. Eu penso assim. Não tem quem... É até um pensamento de aquelas rédeazinhas que se bota, né? Eu penso assim, se Deus abençoar a vida do meu filho, meu irmão,
Eu não tô nem aí. Posso até já, Jesus quiser levar, pode dar até um mundial pro Flamengo, que eu nem me importo mais, entendeu? O Vasco pode até cair, tá tranquilo, tá numa boa, sabe? Pronto, futebol, ele assiste comigo. Eu assisto todos os jogos, ele fica olhando quando o jogador cai, ele ri. Mas ele ri de um jeito que, cara, o que é que tem de engraçado nisso? Foi um do Vasco, tá tudo bem. Tudo bem, Mas ele ri porque... Do Vasco a gente ri até ele andando. Ele ri porque na mente dele aquele dali é engraçado. Mas eu tenho que ensinar ele que não é. E senão pode ser que ele veja... Pode ser que ele cresça e interprete de uma forma... E faça reprodução... errada. Sim. Entendeu? Por isso que eu me preocupo muito, já falando da fé, voltando pra cá, que a igreja ela tem que estar preparada para pregar o evangelho para os autistas. Ela tem que estar preparada para falar do amor de Cristo para os autistas. Porque vai chegar um momento, tem vídeos na internet, que a mãe, o mais recente que eu vi, é de uma mãe, que a criança está à frente dela, e ela pega o alfabeto e começa a perguntar, que letra é essa? Aí a mãe fala a letra, e a criança só brincando assim. Aí, que letra é essa? R. E a mãe pergunta e fala, né? Ela diz, que letra é essa? R. Aí a mãe pega uma letra e diz, que letra é essa? Aí a criança fala. Aí a mãe nem... que ela é não verbal. Aí a mãe... Você falou? Que letra é essa? Ela... naturalmente, assim... ela começou a mostrar todo o alfabeto e a criança foi acertando tudo. A memória dela já estava ali, o HD já estava... estabelecido. Assim, exatamente. Mas chegou o momento de... agora eu vou falar. Agora eu quero falar. Então, eu vou falar tudo que eu sei. Pode acontecer isso com pessoas autistas. Explicar o porquê, aí um neurologista poderia explicar melhor. Mas é isso que eu quero que aconteça com meu filho. As informações ficam todas armazenadas. Que nem um HD. Você vai armazenando ali. Você vai armazenando. Chega o momento de você dar 2 cliques e abrir a pasta. Literalmente assim. No autista é do mesmo jeito. Ele armazena tudo. Se você tá ali lidando com criança, ela tá memorizando, ela tá vendo tudo, vai ficar ali na memória dela, que vai chegar um momento que ela vai... que a gente disse que é o virar a chave, né? É o momento que a chave vira. Aí ela começa a falar, vai deixar de ser autista? Não. Mas só que ela evolui. Isso é uma evolução. Comunicação. Aí já parte para a parte de socializar. Se ela tá falando, ela consegue dizer onde tá doendo. Se ela tem fome, o que ela quer comer, para onde ela vai, se foi bom, se foi ruim. Aí é uma evolução que a mente dela aí já é ilimitada. O neurologista vai falar com mais propriedade do que eu, mas o pouco conhecimento que eu tenho, né? Talvez o indivíduo que tem o transtorno do espectro autista, ele tenha a dificuldade maior de fazer as ligações sinápticas, né? Que é por onde a gente faz. Cada vez que você aprende um comportamento, vai fazer algo, você vai criando uma cadeia de neurônios que vai levar você a fazer desde o comportamento mais simples, como mexer no microfone, até mesmo você fazer alguma atividade motora, seja ela andar, jogar bola, andar de bicicleta, enfim. Então, acredito eu, o neurologista vai falar melhor do que eu, que existe uma dificuldade maior em fazer a ligação da cadeia sináptica, né? Que é os neurônios ali que vai fazer com que ele reproduza e realize o comportamento, né? Mas é perfeita a colocação. Acho que é muito pertinente. E essa virada de chave depende de... Porque assim, o que é que eu vejo de forma bem popular? Ele vai absorvendo conhecimento, mas a chave está virada. Beleza? Aí ele tá ali, absorvendo tudo, vendo tudo, aprendendo rotinas, indo para a igreja. Ele sabe que a igreja dele é Ibavim. Ele sabe um exemplo, ele sabe que de 6 horas ele tem que estar na igreja. Mas ele não tem relógio. Como é que ele sabe disso? É a questão do tempo, que a pessoa autista tem essa questão de rotina, e eles têm uma rotina mental muito, muito forte. Quando dá aquele horário, tem que estar fazendo aquela devida situação. Sim. Se for todo domingo para a igreja, se você falar assim, vamos para a igreja, ele não precisa de relógio para saber que horas ele vai para a igreja. Porque existe todo um clima que ele vai entendendo, pronto, a noite vai chegando. Esses dias o sol acho que se pôs mais tarde e era 6 horas e ficava bem claro. O meu filho ficava olhando pro tempo, tipo,
Qual é? Vai, tá escuro por quê? Não tá escurecendo por quê? Ele ia lá fora, botava a mão na cintura assim, parecia o Todo-Poderoso. Ele ficava olhando assim, porque tava clareando, ficando mais claro até mais tarde. Entendeu? Então, isso é o quê? Meu filho estava adaptado que à noite começa a cair entre 5h30, 5h40 e vai escurecendo. E Davi aprendeu isso. Para mudar isso na cabeça dele, foi difícil. Para mudar isso na cabeça de Davi, ficou muito complicado. Tipo, se ele se incomoda? Não incomoda, é porque ele é o que é uma rotina. Aqui a gente tá com um copo. É bem circular isso daqui, beleza? O que é uma quebra de rotina é quando quebra aqui. Quebrou essa rotina, o autista vai achar estranho, vai dizer por que não tá acontecendo isso. Mas só que ele não entende como as crianças entendem. Você dizer, hoje é domingo, você não vai para a escola. Hoje é sábado, você não vai para a escola. Ele não tem esse entendimento. Meu filho vai de manhã para a escola. Quando é 6 horas, ele está acordado. De domingo a domingo, irmão, porque entrou na rotina dele esse negócio. Então a igreja é da mesma forma. Quando dá o certo horário de ir para a igreja, ele vai e não tem quem tire. A gente sabe que tem a questão dos níveis, né? Sim. Você poderia explicar melhor o que seriam os níveis? Os níveis é nível de suporte 1, 2 e 3. Mudou isso de um tempo para cá, porque tem coisas que acontecem que eu tenho que me polir para falar. É mais ou menos assim, alguém não gostou, ele falou algo chamado comportamento problema. Que é um comportamento problema. Eu estar aqui, aí eu pego esse copo e começo a bater. Eu tô tendo um comportamento problema. Porque esse copo não é para isso. Aí tem gente que tá querendo mudar isso para outra coisa que eu não sei nem o que é que vão inventar. De não chamar mais comportamento problema para não ser ofensivo. E vai dizer que é o quê? Então era o nível leve, moderado e severo. Aí para suavizar, botaram o nível de suporte 1, 2 e 3. Que é o nível de suporte 1, o nível de suporte que a pessoa precisa para ter uma terapia, é mais adaptável, mas nem sempre. Aí já criou outra situação. Que seria o leve? Aí o pessoal diz, é porque o autismo leve é o nível de suporte 1. Para mim, é mais complexo. Porque quem tem o nível de suporte 1 consegue compreender o que está acontecendo ao seu redor e consegue entender discriminação, preconceito, e pessoas autistas de nível de suporte 1 têm mais tendência a ter ansiedade e depressão. Então não tem nada de leve. Porque ela consegue se comunicar, consegue socializar. Quando se ela estiver se regulando, se ela estiver marchando, imagina só você na igreja tem um adulto assim. O pessoal vai olhar e vai achar estranho. O cara tá aqui, tá se regulando. Ele tá ali se acalmando porque alguma coisa desregulou ele. E ele tá ali se acalmando, em outras palavras. Aí um cara passa e olha e diz, pra que isso? Besteira é essa? Tá doido, é? E isso dói na pessoa autista, porque ele tá entendendo o que você tá falando. Exato. Nível de suporte 2 é a pessoa que já tem alguns níveis, alguns déficits maiores, né? Já pode não falar, já pode não entender algumas coisas, tem uma dificuldade maior na questão comportamental. E o nível de suporte 3, que antigamente era o severo, é o autista que muitas vezes não tem funcionalidade, entendeu? Ele vive ali só se balançando, não fala, nunca vai falar, não vai socializar, e é um peso muito grande para a família, né? Então fica os níveis, quanto mais intervenção, e serve também para intervenção. Quanto mais intervenção a pessoa autista vai tendo para que ela possa evoluir. Tem algum exemplo de famoso que você conheça que esteja dentro do espectro? Rapaz, um que tem no Brasil, eu não sou fã dele, que ele romantiza muito o autismo. Mas tem famoso mesmo. Tem alguns atores aí que eu sou péssimo de nome. Eu sou péssimo de nome, cara. Eu sou horrível. Minha memória é que nem a de Doris de Procurando Nemo para dizer o nome de alguém. Eu sou desse jeito, mas sim, eu sou também. Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado em 2021 aí. É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu fui diagnosticado, né? Meu filho também é TDAH, eu tenho chance também de ser TEA. Então, enfim, falando sobre a questão de um famoso. Tem muita gente hoje, Danilo Gentili, ele foi diagnosticado com autismo depois de adulto. Tem muita gente que brinca, diz, poxa, tá crescendo o número de autistas e TDAH. Não é que tá crescendo o número, é que sempre existiu e nós não sabíamos lidar com isso.
o diagnóstico também ele tá ficando um pouco mais preciso também, né? Exatamente. Aí é uma crítica que eu tenho, que tem muito médico aí que Sim. não é nem para ser médico, né? Que dá o laudo e depois tem um BO aí, a pessoa não é autista. Meu filho foram 9 meses de intervenções para sair o relatório, para depois sair que ele era autista, mesmo a gente vendo tudo. Que ele é o nível de suporte 3, não verbalizava, se autoagredia, chorava sem motivo, andava na ponta do pé, ficava fazendo muito flap, balançava muito, seletividade alimentar, ele preenchia tudo, mas eu não queria aceitar. Por isso que a gente insistiu muito, muita terapia, para depois ter um relatório de uma fono, de uma terapeuta ocupacional, onde relataram, levamos para o neuropediatra, o neuro viu e ele teve 5 laudos, ainda rasguei um, que eu não aceitava o autismo, de forma alguma, dizendo, minha mulher tá louca, você tá vendo coisa, ele vai evoluir, isso, aquilo, outro, e hoje eu tô na luta porque não é recuperar o tempo perdido, é que, vamos dizer assim, eu aprendi a ser homem, eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que lutar para ele estar encaixado na sociedade. Sua esposa já tem identificado bem. A mulher percebe mais isso. Tem os graus de evolução da criança, tipo engatinhar a partir de tantos meses. Se a partir dos 6 meses, se os olhos permanecerem claros, tem grande tendência de ter olho verde, olho azul. Aí isso são marcos, acho que é marco a palavra certa. Marcos no desenvolvimento. Do desenvolvimento. Sim. Que a pessoa autista não vai preenchendo. Ela para aqui e vai 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, ela está aqui. Aí 1 ano, 2, ela continua aqui. Aí você tem que procurar um profissional. Instagram não dá laudo. Procura um médico, pelo amor de Jesus Cristo. Doutor Google não, né? Doutor Google vai dizer que é um dinossauro. Mas não vá lá para um neuro, um psiquiatra, psicólogo. Procure alguma forma de você se informar. Aqui a gente, nem aqui nesse podcast. O cara meu filho não. Vai procurar um profissional. Que ele sabe estimular da forma correta para tirar o melhor do seu filho. Que aí a gente já entraria num campo de outra discussão, né? É uma coisa que a gente discute mais na psicologia. Enquanto a gente passa, sei lá, 6, 7 meses para prestar confeccionar um laudo, às vezes, e isso não é uma crítica aos psiquiatras, mas às vezes você passa uma consulta de 1 hora com o psiquiatra, ele já te dá já te diz um CID e um transtorno, já coloca você lá e impõe a você uma medicação e toma aí e que tu vai ficar bom. E às vezes só a psicoterapia já te ajudava a tu afastar redimir qualquer tipo de sintoma que você estava indo ali pro psiquiatra, sem precisar estar tomando nenhum tipo de fármaco. Exatamente. Desse jeito. Mas tem muito médico que deveria nem estar consultando, né? Deveria nem estar, deve estar preso. Eu vou dizer, foi um aqui de São José Campestre que ficou de 2 da tarde até 2 da manhã dando laudo de autismo nos meninos. E aí, como é que fica a mãe dessa? E aí, é autista e não sendo. Aí tá indo outro médico lá, um neuropediatra de verdade, para agora reavaliar o laudo. E aí, irmão? Aí a mãe pega, dá entrada no benefício de prestação continuada, e aí? Por isso tem que ter precisão, não é só. O certo é assim, vai ter o diagnóstico, você vai para uma avaliação. Em adultos, funciona assim. Pré-adolescentes que falam. Como é que funciona? Você vai para o psiquiatra, vou falar de psiquiatra. E ele vai fazer uma série de perguntas. Depois, ele vai chamar papai e mamãe, independente da sua idade. Porque você está falando algo, beleza? Que seu pai e sua mãe, no momento mais apropriado com o psiquiatra, que ele vai questionar. Como era a janta na infância? Ele apresentava o quê? Ele era assim, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Como é que é? Ele esquecia muito das coisas. Ele esquecia. Aí vai investigando para depois ele ter um laudo mais preciso. Sim. Não é da primeira vez. Alguns casos de nível de suporte 3, elevados, assim, aí beleza, tranquilo. Mas, pronto, minha sobrinha. É doida ela. Passou 3 anos sem dizer uma palavra. Se fosse um médico ruim, ia dizer assim, autismo. Aí um dia, e aí, não quer falar? Não quero falar não. Ela disse isso, simplesmente. Mas por esse tempo todo você fala chato. Sim. Tá entendendo? Aí, só é uma pessoa quieta. Não tem nada de autismo. Fosse alguns médicos, como o Jefferson falou,
autismo. E aí, cara, depois não sou não. E, Jonathan, e tem até os casos também, né, tratando de outras particularidades, que tem famílias, tem pais, tem mães, que às vezes o filho, ele tem sinais, como a gente pode chamar, né? Eles têm a queixa ali, eles mostram a queixa, mas simplesmente eles só querem o diagnóstico, para ter algum tipo de benefício, ou dizer, não, meu filho é autista. Eu tenho, isso aí também tem muito esse público, a gente pode comentar alguma coisa sobre isso? É assim, é uma desonestidade, porque eu nunca quis que meu filho fosse autista, eu nunca queria que meu filho viesse a estar na clínica segunda, quarta, sexta, passou 8 meses sem estudar. Eu não quero meu filho com salário mínimo, não. Eu não quero, eu quero que meu filho evolua, tenha independência e ganhe 10 salários mínimos. Ou não, Sim. mas que ele tenha independência e vá trabalhar, ele queira dizer assim, eu vou ser dono de um podcast. Pronto, vai lá, meu irmão, corra atrás. Sim. Eu vou ser repórter, eu vou ser policial, vou ser condutor, vou ser médico. Independência. Aí a mãe vai, pega o benefício, um salário mínimo, que não dá pra nada. Se você for usar de forma honesta, calcula aí. Tem alguém que tem calculadora aí? Se liga aí. R$450 você paga de plano de saúde. Certo. Uma medicação, vou botar aqui arpejo, que é um aripiprazol, serve muito para pessoa autista. R$320 para ser feliz. Já chegou a 900, querido? 770. Pronto. Aí você vai agora, plano de saúde, medicação, Respiridona, vamos supor, 180 por mês, umas caixinhas que você toma, uns ml, 30 ml só. Aqui eu tô falando da realidade que eu vivencio com meu filho. Aí você vai para Natal, segunda e quarta e sexta, R$200 de gasolina. 1.150. Pronto, vou botar mais a escola dele. Qual é a escola mais barata? Vou botar por baixo. Qual é a mais barata particular? Não tenho nem noção. Aí eu não cheguei ainda nem na fralda que ele usa, que é a XXG. Eu não cheguei ainda nem que é R$50. 26 fralda. Que ele ainda à noite não tá acordando pra ir no banheiro. Aí ele vai. E eu quero. Meu irmão, não dá pra nada, irmão. Já não é pra escola, não, que já tá em 1.100. Tá em 1.400 salário mínimo, mas não dá, porque você vai comprar e o feijão, e o pips que ele gosta, e a pipoca, e o suco, que ele não toma refrigerante. Você tá entendendo? Algumas coisas, alimentação, a carninha de sol. Ele come feito um pedreiro em obra, graças a Deus. Come feijão preto, farofa, arroz, carne, pão de queijo, pão assado, ovo. Graças a Deus. Tem outros que é só líquido. Mas a gente gasta com isso por causa dele. As roupinhas dele, ele não gosta de roupa de etiqueta. Então, assim, tem uma particularidade gigante. Consulta. Você passa consultas de 2 em 2 meses. Então, assim, quando você vê isso, assim, rapaz, quem é que quer isso pra vida? Fora que não falta alguma intercorrência que aconteça. Isso, fora quando ele gripa. Que ele tem que tomar medicação. As medicações dele tem que ser de primeira linha. Porque se ele tomar umas medicações de primeira linha, é aquela medicação, pronto, o arpejo. É uma medicação de primeira linha. É caro. Tem outros que você fabrica, que é o genérico, o pessoal, mas só que não tem a mesma reação. A gente foi dar uma respiridona para meu filho, que não era original, meu amigo menino surtou, chorando, gritando. Meu Deus, o que é isso? Medicação. Quando a gente mudou, depois de 48 horas que a gente botou a respiridona original, que é a Respiridon, que é um pouquinho mais caro, mas fazer o quê, né? Ele nasceu só na família errada, né? Ele nasceu só na família errada, né? Ele nasceu na família de pobre. Aí, quando dei a medicação certa, beleza, pronto. Eu digo, agora esse homem tem umas resenhas, esse homem inventa cada coisa, entendeu? Mas na questão de alimentação, Davi já é tranquilo, feijãozinho preto, tal. Como eu digo, ele come muito bem, graças a Deus. Toca no barco. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta. Tem uma curiosidade. É correto dizer que o número de casos de surgimento, né, do espectro autista aumentou ao longo do tempo ou, na verdade, sempre teve e só agora começaram a observar? Posso comparar de novo? Pode. Que nem time quando ganha. Todo mundo veste a camisa. O autismo sempre existiu. Mas só que, como eu sempre falo, o Brasil é muito atrasado nisso, irmão. Quando em 1960 nos Estados Unidos já estavam fazendo estudos avançados com análise do comportamento aplicado, com a ciência ABA, aqui no Brasil a galera era medicar com medicação tarja preta e deixar dentro de casa. Aí agora, vou falar do Rio Grande do Norte. Pronto, 2018, o último estudo que teve na USP
foi em 2018 em parceria com universidades norte-americanas. Em 2018, macho. E suspeitavam que só em São Paulo tinham mais de 330 mil pessoas autistas. Só estou falando de São Paulo. Só para você ter... Ó esse dado. O Rio Grande do Norte é o 4º estado com maior número de pessoas com deficiência em todo o Brasil. 24% da nossa população tem alguma deficiência. E agora tu vai se assustar. Esses foram os dados do último censo de 2010. Mais de 800 mil pessoas no Rio Grande do Norte, de 3 milhões, têm alguma deficiência. Física, auditiva, intelectual, que entra o autismo. Aí agora, com a ideia de Jerico, que tiveram do governo federal de 2022, não tem como a gente ter uma previsão de quantas pessoas autistas tem. Moro no condomínio, são 98 casas. E lá tinham 4 pessoas suspeitando que o filho eram autistas. E das 98, nenhuma casa caiu o questionário para perguntar se tinha alguma PCD na família. Então, esses dados que tiveram no censo de 2000, acho que foi 2022, né? Tá tudo errado. Ah, não, tem suspeita que tantos por cento da população conversa. Já passou de mais de 15 milhões. Sim, sim. A população de PCD no Brasil de 2010 era 46 milhões. Sim. 2010. Caramba. Aí sempre existiu, mas assim, é a questão do conhecimento. É a questão do conhecimento. O conhecimento, ele abre a mente. Então, tem muito só... Para você, outra ideia, só outro dado. Só são 16 neuropediatras em todo o Rio Grande do Norte. Desses 16, só tem 12 em atendimento. Então, é difícil. Luta marcar. Luta? Luta é fight. Você vai para uma consulta, você começa a reclamar na ouvidoria para ter uma consulta. E os neuros são caros, porque os caras são bons. Os 12 que eu conheço, 12 não, conheço metade deles, são muito bons, são requisitados em todo o Rio Grande do Norte. Então, assim, é escasso o negócio. É escasso. O neuropediatra, só Jesus. O que você recomendaria hoje pra gente tratando-se de recurso, de apoio? Se existe algum tipo de organização que a gente possa ter como base, algum livro ou literatura? O que você recomenda aí pra gente? Até pra leitura das pessoas, né? E pra gente também, caso aprofunde mais, até mesmo poder trabalhar na igreja, né? É algo importante e relevante. Tem um livro chamado Compreendendo o Autismo. É porque assim, eu fiquei tão fascinado com artigos científicos norte-americanos que eu vou traduzindo. Aí eu fico um pouquinho chato quando eu vou falar isso, porque eu leio muito, porque eu bato muito de frente com o sistema. Eu disse, rapaz, não tem nada para fazer, não. Eu vou arrumar uma briga ali com a Secretaria de Educação, de Saúde, do município, do estado, com o plano de saúde, Unimed, Humana Saúde, APVida, desculpe o que eu vou dizer, mas eu não sou de esquerda, mas eu faço protesto com as mães para que os direitos dos filhos sejam atendidos. E assim, eu tenho muitos estudos científicos. Eu sugiro que sigam alguns médicos. Tem Dr. Francisco Sidione, que é neuropediatra, doutora Jéssica Gonçalves, doutora Celina, Mayara Gaiato. Essa galera aí tem um conteúdo muito bom. Facinho, tá lá no Instagram. Lucelmo, ele é autista, é pai de autista, ele é voltado para a questão da educação especial, para você ir tendo conhecimento, porque ler esses livros sobre autismo tem que ter uma linguagem descomplicada. Reforçador positivo, reforçador negativo. Tem gente que não sabe o que é isso. Quando você fala, entendeu? Fato. Então você tem que... Esses livros, esses artigos, essas coisas que eu gosto. Entendeu? Eu me aprofundei muito nisso, para ter conhecimento, embasamento, para mim rebater muita gente. Não na igreja, para colaborar, mas ter conhecimento pelo nível de pessoas que eu bato na frente. Um exemplo, fui na Secretaria ano passado de Saúde do Estado, e o pessoal estava dizendo que a aba robotizava o povo. Cara, foi um fight tão grande que eu vi a hora a polícia me levar. Porque o pessoal disse, olha, é mais ou menos assim. Essa ciência tem comprovação, teórica e prática, beleza? Sim. Aí alguém vai lá e diz que... Aí a mulher disse, olha, é porque isso robotiza, não presta. Eu disse, não, meu amor, deixa eu lhe explicar. Aí eu expliquei a ela como começou a origem da ciência a aba,
até os dias de hoje. E disse, e aqui, ó, aqui tem 4 pessoas, beleza? Vamos lá. Se isso é robotizar, vocês vão dizer se é ou não é. Tem gente aqui que acorda de manhã, não escova os dentes, vai logo tomar um cafezinho com pão, para depois tomar um banho e escovar os dentes. Tem gente que acorda, vai logo tomar um banho, para depois tomar café, para depois escovar os dentes. Tem gente que acorda, escova os dentes, vai tomar café e depois vai tomar um banho e escova os dentes de novo. Isso é robotizar ou você está adaptado a uma rotina sua? Não é isso? Todo mundo está com a sua rotina. Mas só que essa ciência, ela ensina o autista a ter a sua rotina, que é o básico, fazer as necessidades fisiológicas no banheiro, escovar os dentes, trocar de roupa e tomar banho básico. Peguei 4. Então essa ciência vai trabalhar para que a pessoa autista tenha autonomia nisso. Escovar os dentes sozinho, pentear o cabelo, passar um perfuminho, escolher uma camisa, saber tirar a camisa, vestir, botar a cueca, botar a bermuda, botar uma meia, um tênis, básico. Então essa ciência ajuda que a pessoa autista faça isso. Como é que robotiza, irmão? Aí eu expliquei, a mulher, não, mas robotiza. Aí eu chamo ela de burra, em outras palavras. Eu disse que ela não conseguia fazer ligações cognitivas suficientes para raciocinar. Aí não dá, que ela não deveria estar trabalhando lá. Por quê? Porque você tem que ter embasamento para você argumentar. Uhum. Entendeu? Que nem aquela galera, a pessoa chega e diz assim, um exemplo, a polícia tem que acabar, desarma a polícia. Então vai lá subir o morro, irmão. Vai lá, resolva ali a parada. Quando os caras têm uma troca de tiros, chega, o amor venceu e tal. Tá entendendo? Essa linha, você tem que ter conhecimento para você falar, para você não tá reproduzindo mentiras. Mas, Jonathan, vou pegar o gancho que você falou aí, até com relação à linguagem da literatura e dos livros. Para qualquer estudante de psicologia, até na época que eu estava na graduação, é difícil de compreensão. Você tem que ter a prática também. É difícil a compreensão, porque assim, às vezes você escuta reforçador positivo, reforçador negativo, para fazer a ligação até mental, diz, caraca, aquilo ali é reforçador positivo. Não, às vezes não é, é negativo. Como assim? Mas tá errado. Se você não for uma pessoa de fato ligada mesmo, não tiver o conhecimento técnico bem embasado, você escorrega na banana fácil. E a prática também. A prática é essencial. Libras, um exemplo, Libras. Quando você começa a prestar atenção no que uma pessoa está falando na linguagem brasileira de surdos, de sinais, você começa a aprender, porque você está convivendo. É prática. Sim. Com autista, na questão prática também é isso. Você tem que conviver mais. Porque você vai começar a entender o que é um reforçador. O que é um reforçador? Comparando aqui, pá. É quando seu time faz um gol. Positivo. O que é reforçador negativo? Quando o Vasco cai. Pode ser positivo. Entendeu? Não, para outras pessoas. Aí você já está interpretando da forma que ele falou. Tipo, o São Paulo foi com o Flamengo lá no Morumbi. 1-1. Quem ganhou? A Copa do Brasil. São Paulo. É positivo pro São Paulino. E pro resto do Brasil. Mas pro flamenguista é negativo. Você tá entendendo? Pra você entender, você tem que... Pô, mas isso daí é bom. Não, mas aquela galera não gostou. Meu filho, ele não gosta de calor. Ele toma 5, 6 banhos por dia. Eu entendi que o calor é um reforçador negativo para ele, que pode anteceder, que é o antecessor de algumas crises, que ele pode chorar, se bater, se autoagredir. Imagina uma igreja sem ar-condicionado. Eu sei que meu filho não vai. Difícil. Porque é o que ele falou, eu tenho que ter conhecimento do que reforça de forma positiva o meu filho e de forma negativa. O que é reforçar? É isso que eu te falei. Flamengo e Vasco, gol de Gabigol. Todo mundo feliz. Vasco triste. Por quê? Reforçou um lado positivo, o outro reforçou negativo. É assim no autismo. Igreja com muito barulho. É negativo pro meu filho. Tem que ter um ambiente para ele se adaptar. A gente tava numa caminhada lá na Zona Norte e a gente até se surpreendeu que a gente tava no Partage lá, que a caminhada finalizou lá, e eram 6 da noite. E na rotina dele, 6 da noite já era hora da janta, irmão. Se não tem a janta lá, ele vira a mesa. Tem que ter a jantinha dele no horário. A gente comprou uma porçãozinha de batatinha, demos pra ele, ele comeu. E tava tendo um pagode, o cara lá, eu acho que era pagode da ofensa, o cara tava... Eu digo, ele vai chorar. Ele não chorou. Por quê? Porque tinha alguma coisa positiva ali, que eu acho que era batata frita, Sim. que ele tava comendo, que fez ele ficar naquele ambiente com muita gente e muito barulho.
E eu disse, caramba, eu fiquei olhando e disse... Não se preocupou com o barulho. Nada, eu fala nada, fica quietinho. Por quê? Porque ele tem um sinal, ele fica pegando quando ele quer fazer xixi. Beleza? E a gente identifica, mas só que ele não sabe dizer eu quero ir pro banheiro. Entendeu? Então, se nos ambientes que Davi tiver, as pessoas começarem... Pronto, a gente sempre leva ele de fralda pra igreja. Sempre levamos Davi de fralda. Pra quê? Pra evitar que ele constranja alguém. Um dia, isso eu nunca vou esquecer. Levei Davi no gabinete do deputado federal. Ele abaixou as calças e mijou na frente dele. Ele baixou, não, cara, não, deixa ele à vontade. Eu disse, homem, eu conheço. Ele começou a andar para um lado pro outro. Aí eu, Davi, tu tá de fralda. Aí eu conversei com um cara aqui, aí eu fiquei, só escutei o shhh, eu digo, foi a orelha ficando quente, vermelho, mijou. O cara tem nada, não, eu digo, tá certo. Mijou lá, eu digo, meu irmão, ele pensou que aquele ambiente ali era um ambiente para ele fazer todo tipo. Imagina o cara adulto fazendo isso. Mas então é isso que essa linguagem que ele fala dos livros é um pouco complexa de se entender. No entanto, quem vive o autismo de nível de suporte 3, você entende de forma melhor porque a gente vive de forma intensa. É 24 horas o autismo, de domingo a domingo. Então você tem facilidade de entender o que é que está acontecendo. Você está vendo a literatura aqui e você está vendo ali acontecer. No dia a dia. Pronto, eu terminei um estudo, vai até vergonha de dizer, mas é Brasil. De 2007, feito no Texas, que comprova que a intervenção precoce colabora para o desenvolvimento da pessoa autista e que há uma redução dos gastos públicos com a pessoa que evolui e tem a intervenção precoce. 2007. Sim, 2007. Faz super sentido. Exatamente, porque eu não quero que meu filho fique no BPC, que é um benefício do INSS, benefício de prestação continuada, não é aposentadoria. Aí eu não quero que ele... Por quê? Porque nós estamos trabalhando, gerando impostos, o imposto, parte dele é subtraída para um determinado grupo de pessoas da sociedade brasileira que não são encaixadas no mercado de trabalho. Entendeu? E lá eles viram assim, se eu começar a estimular esse cara, o INSS, os milhões vão diminuir, não vão deixar de existir porque, cara, é inevitável. Só se Deus operar um prodígio ali, aí acabou. Mas diminui porque ele vai ser inserido no mercado de trabalho. Sim. Mas só que, 2007, faltam 3 anos aí para fazerem 20 anos desse estudo. E chegou na minha mão hoje. Você tá entendendo como a gente tá parado? É isso mesmo, irmão. Porque chega um tempo, tem até uma piada que quando chega o tempo do carnaval, futebol e Big Brother, o povo esquece de tudo. É verdade. Esse aí é verdade. Tá entendendo? Quando chega, já tem um período de, aconteça o que acontece. Big Brother, nunca assisti. Nem eu. Você me perguntar quem é Chico, nunca assisti. Não faz minha vibe, não faz minha praia. Não me entra. Gosto de futebol, mas se for em comparação a outras coisas, para mim é superficial demais, de boa mesmo. Então, assim, acho que o autismo que foi preenchendo outras vagas, essas necessidades, mas eu entendo que o Brasil tem esse perfil. Exato. A gente não é um povo que vai buscar estudo. Um exemplo, eu não sou fã de dorama. Não sei para que inventaram isso. Mas minha esposa veio, eu fui de longe observando. A maioria dos caras lá, dos galãs do dorama, são pessoas que são inteligentes, gostam de estudar, do pobre ao rico. Então a cultura da galera é de outro patamar. Uma coisa positiva. No Brasil, vou nem falar, é um short curto, tem que engravidar, é nóis, não sabe nem escrever, funk, concordância, funk, Vasco, e assim vai ser cancelado. Só que não presta. Não, mas é a realidade. Não, só que não presta, funk, Vasco. Aí como é que o povo... É isso. Aí como é que o povo vai crescer intelectualmente se você não é incentivado a estudar? Você tá entendendo? Vamos para a igreja? Todo mundo já leu a Bíblia? Não respondam não. Todo mundo já leu a Bíblia? Quantas vezes? Tá entendendo? O que é escatologia? O que é pneumatologia? O que é isso? O que é a eclésia? Você vai se aprofundar, o povo tá... O que é Gog, Magog? O que é isso? O que é que a Bíblia diz sobre determinados assuntos? Tá entendendo? Quando a gente vai para dentro da igreja, a gente vê que o povo não quer saber de conhecimento. De entender, de ler a Bíblia, de
saber quantas vezes você leu a Bíblia. Você pode ler muitas vezes, sempre você vai encontrar algo novo. Eu sou fã de Provérbios, não sei nem, já perdi as contas de quanto eu li, 31 capítulos, vai ler. Vai ver se toda a vida, eita, meu Deus, não vi isso. Eu já li aqui mais 10 vezes de novo. Isso daí, mas conhecimento, macho, é muito forte e só tô falando de Provérbios. Tô falando nem da Bíblia toda ali que você vai ler, que você, quando chega, pelo menos Evangelho, irmãos, Evangelho, são 4, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só isso, leiam, é muito bom. Então, voltando pro autismo, quanto mais você lê sobre o assunto, é muito bom, porque lá fora eles fazem estudos mais apurados, mais técnicos. Existe investimento para essa área, por isso que as pessoas autistas evoluem muito. Jonathan, SUS. Rapaz, é só... Aí é o gatilho de muito estresse, muita dor, muita angústia, muito sofrimento, muito peso, mães depressivas, mães com ansiedade, mães sem saber o que vai fazer da vida, que abriram mão do seu futuro para cuidar do seu filho, porque no SUS não tem nada. O SUS não tem nada. É onde eu bato mais com força, é o SUS. O Parnamirim vai chegar com a arrecadação de 1 bilhão. A segunda maior arrecadação do estado. E não tem nada de futuro na nossa cidade para as pessoas autistas. Natal tem uma fila de espera de mais de 5 mil pessoas. A maior arrecadação do estado. E faz uma vergonha que não tem nem auxiliar pedagógico para pessoa autista em sala de aula. É complicado. Não consegue ter um CRI de vergonha. Não consegue ter um centro para autista de vergonha. Não consegue nem cumprir o básico. Você, para ter uma ideia, a criança autista tem a pessoa autista tem prioridade no atendimento. Não é mais preferência, é prioridade. Lei de 2023. Então, ela comparada a uma pessoa de 80 anos. Chegou, tem que entrar. É prioridade. Tem casos aqui na UPA, que a associação da gente recebe várias reclamações, que o pessoal da recepção não sabe que a pessoa autista tem prioridade. E o acompanhante. Mas está na lei. Aí volta para onde eu batei, por falta de conhecimento. É uma lei que já foi sancionada, está em vigor. Aí você vai para o SUS, não tem neuropediatra, não tem suporte, não tem a ciência aba. Não tem nada, meu irmão. Não tem nada pelo SUS. Não só o atendimento, acho que também tudo. A infraestrutura, até a física assim, do local. Tem alguns que tem um CES, Centro Especializado em Reabilitação, que é uma portaria 835, que é muito parecido com a UPA. As UPAs existem, UPA de nível de suporte 1 ao 9. Então, para cada município, para você ter uma UPA, você tem que pedir e você tem que ter uma quantidade de população. Aí, com a quantidade de população, ele vai dar o nível da UPA. Parnamirim, na época que pediram a UPA, tem 248 mil habitantes, é uma UPA de nível de suporte 3. Beleza? É uma UPA de... Aí tem quem determina isso é o Ministério da Saúde. Aí tem lá todas as características, quantos médicos, quantos enfermeiros, enfim. Sim. Existe o Centro Especializado em Reabilitação, que também é uma portaria do Ministério da Saúde, que prevê esse centro, que é o nível de suporte, que é nível 1, 2, 3 e 4, que atende 4 necessidades. A deficiência física, auditiva, intelectual, que entra o autismo, síndrome de Down e outros transtornos, e a deficiência visual. Então o CE, aí vamos supor, Parnamirim tem um CE de nível de suporte, tem um CER 3, que atende os autistas, né, deficiência intelectual, deficiência física e a deficiência auditiva. Aí por mês, Parnamirim recebe aproximadamente 250 mil reais só para manter. Cadê os profissionais? Esse dinheiro foi para onde? Só as lembranças de Bartol Galeno mesmo. Mas não chegam a fazer apresentar um balanço? Eu prefiro não comentar. Vamos já parte para outros pontos. É como eu dei, vai que Alexandre bata na minha porta de Moraes, brincadeira. Tá. Vem essa verba todo ano, todo mês, que é um equipamento do governo federal, que é para ser mantido dessa forma, mas só que na prática são 13 só em todo o Rio Grande do Norte. E o que eu visitei, que são 2 bons, é o Anita Garibaldi, que fica em Macaíba, que é de estudo também, é muito bom. O nível lá é outro patamar, se é que me entende. E o de Currais Novos, que eu fui visitar também, que foi inaugurado há 6 meses, que já está dando um show.
que tem atendimento. De Parnamirim precisa... O de Ceará, de São Gonçalo também foi inaugurado recentemente. Passou 3 anos para ser... 3 não, muito mais. Foi construído na pandemia, serviu de hospital de campanha, e o prefeito de lá, só Jesus sabe o que ele estava fazendo com dinheiro. Só através de uma revelação divina, que não é muito difícil. Só uma leitura você entende. Mas, Jonathan, a gente tá chegando aqui ao final do nosso pod 30º. Tem mais episódio do que eu de idade. Né? Mas... Não tem muito não, quase a mesma coisa. Vai. Sou mais novinho, me ajuda. Mas a gente bateu aqui nos pontos, né? Vou elencar alguns pontos aqui só pra gente, né, fazer um resumo, né? A gente pegou lá o que seria autismo, né? Mostrou mais ou menos ali quais os campos que afetam no indivíduo, né? Como esse indivíduo, como é que seria a inserção desse indivíduo dentro da igreja. A gente até discutiu o que hoje a gente tem, né? E como é que seria o ideal, seria o interessante. Falamos sobre fé, esse indivíduo aí interseccionando dentro da igreja, a sua vivência no mundo espiritual com relação à fé em Cristo, né? E a gente aqui acabou perpassando também pela questão do recurso, de material, né? Do que seria interessante disponível até pela tua vivência. Mas queria falar para vocês dois agora alguma mensagem encorajadora para a família, né? Que tenham crianças, que tenham pessoas dentro da sua família, ou até mesmo para pessoas que não conheciam, enfim, que acabaram até vindo aqui por preconceito e talvez tenham mudado até um pouco com relação à mentalidade, o pensamento, né, de estar ouvindo a gente aqui, tá passando esses minutos, mas queria ouvir de vocês uma mensagem com relação a encorajamento, com relação a essas pessoas. Por favor. Não, mas pode iniciar aqui. Ainda tô procurando um versículo pra gente machar e dar mortal aqui. Peraí. Rocha aí, irmão. Qual é essa pergunta também? Mensagem de encorajamento. Cara, eu acho que mensagem eu acho que serve até não. É pra mim mesmo, né? De buscar, como o Jonathan bateu tanto na tecla aqui, e bem assertivo nisso aí, buscar entender, buscar conhecimento. Acho que a gente às vezes não entende, discrimina, trata de uma forma errada, mesmo querendo fazer o certo, mas acaba fazendo o errado por falta de conhecimento, né, na verdade. Eu acho que a gente deve buscar justamente essa palavra, conhecimento. Não só na questão do autismo, mas como ele mesmo falou aqui, tem outros transtornos que se fala? Os transtornos globais, o CID-084. Que estão aí, sempre até foi a pergunta que eu fiz, né? Sempre existiu, ou alguma coisa hoje em dia que está desencadeando tantos casos assim. Não, mas sempre existiu, mas não era dado o devido tratamento, atenção, né? E nós devemos mudar isso aí dentro da gente, olhar com mais cuidado para isso daí, estar atentos e buscar aprender mais. Jonathan. Eu vou deixar Josué aqui. Eu gosto muito dessa passagem e isso é muito encorajador para os pais de pessoas autistas e PCDs. Foi uma missão que Deus estava dando a Josué para ficar no lugar de nada mais, nada menos de Moisés. Nada mais, nada menos. Chegou um momento de dizer, ei, vem, Gabigol, vai entrar agora. Ele gosta. Mais ou menos assim. Chegou Moisés no tempo dele, aí Deus tinha que levantar alguém. E a gente fica muito preocupado com esses tipos de responsabilidade. E no versículo 7 em diante diz assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem nada, não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo
o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Então, Deus escolheu, botou no lugar de Moisés e disse assim, olha, se você seguir isso daqui, se você for por aqui, eu vou estar com você. Não tenha medo, que eu vou abençoar você. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. É exatamente assim que eu tenho pensado desde o diagnóstico do meu filho. Se Deus permitiu, é porque ele tá querendo algo. Por mais que eu não tivesse aceitado no início do diagnóstico, porque eu não queria que meu filho fosse autista, quando eu fui ler o que era autismo, quando eu fui ver o que estava no laudo e o que estava lá nos livros, eu não quis. Mas só que Deus, ele tem seus meios de trabalhar na nossa vida e de colocar em lugares que a gente nunca pensou estar. Só para finalizar, eu queria ser, sabe o quê? Policial, fazer um COESP da vida, depois você vai saber o que é, e botar terror aí, pronto. Mas Jesus não quis, hoje eu sou uma ovelhinha do Senhor, de Jesus, e tô lutando aí pelo futuro do meu filho. Jonathan, tem Instagram, publicação, volta pra esse sentido. Deixa aí pra galera, aí o senhor vai botar aqui, sei lá, aqui embaixo, aí embaixo. Aqui, ó. Vai passar por aqui. Passar por aqui. É Jonathan, Jonata, J Nascimento. E tem o da APAP também, que é a Associação dos Autistas aqui de Parnamirim. A gente oferece muito curso. Vai ter um agora, claro que você vai estar gravando depois, mas eu vou dizer. Dia 13 de abril você não vai fazer. E dia 27. E dia 27 de abril a nossa caminhada lá na Cobinal. A gente vai estar lá mostrando a quantidade de autistas que tem aqui, muito mais. Mas estaremos lá dia 27, a partir das 4 da tarde, que o sol está muito quente. Viu? Se tá quente aqui, imagina o inferno. Meu Deus do céu. Então, e é pra sempre. Então, tá convidado. Da APAP é Associação Sem Cedilha e Tio APAAP. Associação do Pais e Amigos Autistas de Parnamirim. Essa frase na tua camisa? Cara, é bem de efeito aqui. Se fosse o seu filho, o que é que você faria? Se fosse o seu filho que fosse autista, surdo, PCD, o que é que você faria? Então, a gente deixa essa hashtag aqui, é bem provocativa para causar esse efeito pro pessoal. Se fosse seu filho, você ficaria com raiva, você ficaria feliz, você lutaria do mesmo jeito. O que é que você faria se fosse seu filho? Show de bola. Legal. Márcio, quer deixar alguma falinha? Só agradecer. Só agradecer? Sempre, né? Sempre. Sempre. Galerinha, é isso. Muito obrigado pelos momentos e pelo conhecimento, meninos. Acho que é relevante demais para nossa fé e para nossa sociedade, né? E é que a gente aprenda a conviver. Eu acho que cada vez que a gente ouve e escuta sobre esse tema, eu acho que vai lá no fundo e vai tirando as agulhazinhas dos preconceitos que a gente vai tendo um pouquinho assim e vai conseguindo lidar. Galera, muito obrigado por tudo. Valeu, até a próxima.